Olá! Hoje volto a conversar com vocês sobre um tema que tem me intrigado bastante, que é a inteligência artificial e todas as questões da tecnologia que tem evoluído assustadoramente desde o seu lançamento. Quando se fala em inteligência artificial, se parece que está falando de algum assunto inovador, alguma coisa muito nova, mas não é nada novo e é um rótulo que foi dado para as conquistas tecnológicas que a mente humana fez. Então, a minha geração é uma geração que nasceu e cresceu e aprendeu que não se mexe porque estraga. A minha geração é uma geração que tinha o rádio em cima da geladeira. Isso, quem tinha o rádio em cima da geladeira e a geladeira também. E a gente aprendeu desde pequena, não mexe que estraga. Isso ficou tão internalizado e tão forte na gente que nós temos dificuldades com a tecnologia mais do que qualquer outra geração. Se tornou uma questão cultural e a gente ficou com medo de mexer. Por isso que a nossa geração procura ajuda sempre. Qualquer coisa, não sei o que fazer aqui, eu não sei o que fazer ali. E ainda bem que a gente de vez em quando tem algum filho que é agente tecnológico e salva a gente de coisas mais simples, né? Mas eles têm uma tendência a pegar e fazer, e não ensinar a gente a fazer, e a gente acaba permanecendo com essa dificuldade. Então eu resolvi abordar a questão da tecnologia e da inteligência artificial porque os meios de comunicação têm falado muito disso e estão novamente criando rótulos e fantasiando uma questão que a gente vive há muitos anos. Eu estudei bastante, vi bastante entrevistas, muitas pesquisas, né, feitas a respeito da tecnologia. E por que se fala tanto da inteligência artificial hoje como se ela fosse uma novidade? Um cientista brasileiro, um neurocientista brasileiro, que é Miguel Nicoleles, ele é um cientista de ponta. Ele já deu aula nas melhores universidades do mundo. Ele é extremamente valorizado no mundo todo e o Brasil ainda precisa descobrir a capacidade e as habilidades que esse nosso neurocientista tem. E ele é aquele cientista que criou um chip que conseguiu, lá numa Copa do Mundo, colocar um tetraplégico dando o primeiro chute na bola. A maioria das pessoas lembra dessa imagem quando eu falo, mas foi uma questão que nem foi muito enfatizada a importância da tecnologia daquele momento. Ele é um cientista que conseguiu provar que pode-se dar uma ordem para o cérebro e que o organismo responde desde que ele esteja apto e trabalhado para isso e tenha tecnologia. Então a tecnologia ela tem uma utilidade imensurável. A gente não tem nem como dimensionar o alcance da tecnologia, mas a gente vem acompanhando desde que ela começou. E esse neurocientista diz e afirma, e é verdade, a gente sabe disso porque nós somos da zero tecnologia para a tecnologia de ponta que a gente está vendo aí, e o limite é o infinito. A gente não tem noção até onde a tecnologia pode ir. Mas ele nos alerta e nos lembra que o desenvolvimento da tecnologia começou em 1950. Então, 50 anos mais 23 são 73 anos de evolução tecnológica. E hoje ela é falada como se ela fosse uma novidade. Então, não. É uma evolução que vem acontecendo ao longo dos anos. O que está acontecendo é uma jogada de marketing para mostrar que nós estamos numa linha divisória, como a Revolução Industrial, que modificou todo o mercado de trabalho do mundo inteiro, assustou um pouco, mas as pessoas se adaptaram. Então nós estamos vivendo algo que não é tão novo assim, né? E é muito importante saber
que não existe nada de tão fantástico. Foi criado agora um chat GPT, que se tem falado muito disso. E esse chat, como eu digo, é chat, né? Ele é um meio de consulta onde a gente interage com a máquina, faz a pergunta e em tempo real a máquina responde. E aí responde num compilado de todo o conhecimento secular humano registrado e alimentado esta máquina pela inteligência humana. Então, tudo que essa máquina tem, todas as tecnologias, elas nasceram da mente humana. E a mente humana é o melhor equipamento de tecnologia que se tem. A máquina, ela é alimentada pelo conhecimento humano. E esse chat, que responde imediatamente as perguntas, ele hoje é um avanço ao Google. Porque o santo Google, tudo que a gente quer saber, a gente vai no Google e encontra uma gama de possibilidades de resposta. O Google nos dá N possibilidades e tu vai procurando e tu encontra aquela que responde à tua procura. O que esse chat faz? Ele responde um compilado de todas as informações registradas a respeito deste tema, todas as pesquisas que foram feitas no mundo inteiro e alimentados pela mente humana num determinado lugar. O que a máquina faz? Ela é uma inteligência artificial, mas não tem muito de inteligência nem muito de artificial, segundo o nosso neurocientista. Por quê? Ali estão compilados séculos de informação, de estudos e de pesquisas, todos disponibilizados num mesmo local. Quando se interage, se faz uma pergunta e se faz a pergunta correta, ele vai e ele busca e compila imediatamente, instantaneamente, toda a pesquisa e toda a gama de respostas que a humanidade fez até hoje, rápida e muito rapidamente, muito agilmente, né? O que é importante que a gente entenda? Que a única vantagem é a agilidade. É a tecnologia que nos oferece uma resposta imediata. É muito ágil. A qualificação de trabalhos, a arquitetura, o direito, todas essas profissões, elas têm séculos de estudo de andamento, de pesquisa e de evolução. E isso é respondido imediatamente quando a gente entra em contato com esta tecnologia de ponta. O que é importantíssimo que a gente perceba? Tudo que tem ali é resultado da pesquisa, do estudo e do trabalho humano. Então, o humano ainda é o melhor instrumento que existe na atualidade. A gente se assusta um pouco com a questão da tecnologia, mas a gente não se dá conta que a humanidade já viveu esses momentos, já viveu esse choque tecnológico a vida toda. Tem sido assim na linha da evolução. É só a gente lembrar do tempo da carreta, que passou para os caminhões, o tempo do telégrafo, que evoluiu para outras tecnologias, e assim, do telégrafo, que era um toque numa máquina que chegava em outro lugar. Isso tudo começou com sinais de fumaça dos índios, né? Em códigos, né? E houve uma evolução, e essa evolução ela é contínua ao longo do tempo. Então, sempre me intrigou muito o fax, que é um telégrafo e que consegue copiar um documento e passar por um fio de um país para o outro. Mas se a gente pensa também no celular, que é um equipamento pequeno e que a gente consegue se comunicar com outro continente instantaneamente, vendo imagem e falando através de uma tela, como se a gente estivesse na presença das pessoas. O que as máquinas têm oferecido para a gente é muita agilidade, é um acúmulo imenso de informações
com pouca formação, e o cérebro da gente que se assusta com tanta informação em tão pouco tempo e com tanta agilidade, né? Tem atividades que são eminentemente humanas e que máquina nenhuma vai fazer. Por exemplo, a intuição humana, a criatividade humana, a identificação da beleza, o amor, os sentimentos como a tristeza, como a felicidade. Não tem como uma máquina identificar isso, né? Então, o que está acontecendo é assim, o trabalho burocrático, ele está sendo gradativamente substituído pelas máquinas. Aqueles trabalhos repetitivos, eles vão com certeza desaparecer e vão ser substituídos por alguma outra tecnologia que vai suprir essas lacunas no mercado de trabalho. O trabalho burocrático está fadado à substituição pelas máquinas. Mas, se a gente olhar, por exemplo, a questão da telemedicina, a medicina através das telas, a agilidade, a facilidade, sem que haja deslocamento, com hora marcada sim, mas pontualmente acontecendo, sem aquele tempo todo de espera, a solicitação de exames, o encaminhamento de resultados, tudo isso já é efeito da tecnologia. As audiências online do direito, deslocamento de testemunha, deslocamento de vítima, de advogados, tempo de juiz, né? Isso tudo está se tornando de uma forma à distância, ágil, rápida, sem deslocamento, sem congestionamento de trânsito, numa economia e num aproveitamento muito qualificado do tempo, né? As cirurgias feitas por robô, né? Isso já é realidade aqui no nosso estado. Uma cirurgia feita com um robô e a sua precisão, coordenada por um técnico com a supervisão do médico, sem reduzindo muito a possibilidade de erros e das falhas humanas, né? E é preciso lembrar, assim, ó, que tudo que existe em tecnologia e evolução, em medicamentos, nas engenharias, nas arquiteturas, tudo que existe de evolução, antigamente, antes de existirem, eram ideias. E ideias da mente humana, que a colocou em prática. Então, todos os benefícios de tudo que existe de qualificação no mercado de trabalho e em toda a amplitude de desenvolvimento humano, antes foi uma ideia da mente humana. E a mente humana se esmerou e usou a tecnologia para que ela esteja a serviço do ser humano. Então a máquina, a tecnologia não é nossa inimiga, muito pelo contrário, ela está aí para qualificar a atuação humana, né? Então a imaginação, a intuição, a criatividade são tarefas da mente humana exclusivamente. A mente humana cria e a máquina replica, e sintetiza, e simplifica, né? O plano das ideias, a própria ciência, ela é resultado ela é filha da imaginação. A própria ciência, tudo que existe em ciência, antigamente, foi pensada, foi imaginada e foi usada a criatividade para criar. Então, a mente humana é a melhor máquina que existe e a mais disponível, a mais perfeita de todas. Esta mais perfeita máquina humana está à nossa disposição 365 dias por ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia. E todos os segundos, mesmo enquanto a gente dorme, a nossa mente é atuante, trabalha e produz conhecimento. Então é muito importante que no final de cada dia a gente pense o que fez com todos os segundos das horas, dos dias, do mês, do ano. É muito importante a gente evitar a perda de tempo com bobagens. As tecnologias, elas oferecem muitos truques para desviar nossa atenção daquilo que é importante. Então, eu já estou me policiando
para não perder muito tempo com bobagens, existe um chamamento das tecnologias para que a gente se distraia daquilo que é importante. É um truque que é usado pela tecnologia e às vezes eu mesma me vejo envolvida perdendo tempo com bobagens, com tanta questão que temos disponível para o nosso conhecimento, para ampliar e para usar bem essa máquina maravilhosa que é a nossa mente, que é a nossa imaginação. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de transição. A tecnologia, ela trabalha a favor da mente humana e é a mente humana que idealiza, cria e faz com que ela facilite os trabalhos burocráticos, aqueles trabalhos nos quais se perdem tempo, mas é a mente humana que alimenta, que cria a máquina e a máquina está a serviço do homem e sempre estará. Então, o que nós temos que fazer? Deixar de ter medo da tecnologia, passar a fazer dela uma aliada, utilizar para que a gente tenha formação e informação. E utilizar muito essa máquina humana maravilhosa, que nos foi doada pela criação e que está em pleno processo de evolução. Então, tudo que existe foi criado pela mente humana, porque ela usa a criatividade e a imaginação através do cérebro humano. Existe uma frase que eu ouvi essa semana que eu acho muito importante passar imediatamente para que a gente pense a respeito. Nenhum homem é melhor que a máquina, nenhuma máquina é melhor que o homem, mas nada no mundo é melhor que um homem com uma máquina. Então, é muito importante que a gente se aprofunde, que a gente conheça, que a gente perca o medo. A nossa universidade, todas as universidades do país, elas oferecem formação para a nossa faixa etária, que tem muito medo da tecnologia. Existem muitos cursos com preços super acessíveis para a nossa melhor idade, que realmente com nossa sabedoria hoje, com a sabedoria que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, se a gente aliar isso ao que a nossa universidade oferece. Eu, por exemplo, faço um curso licença poética na Universidade Sênior, é a UG Sênior. Vai abrir agora as matrículas e tem uma gama de possibilidades do que a gente pode fazer para qualificar o nosso cérebro, para usar essa máquina maravilhosa que a gente tem. Eu faço licença poética, eu sou aprendiz de poeta. Então, é um desafio cada segunda-feira chegar na aula e com aqueles colegas maravilhosos e a gente desenvolver uma habilidade que eu sei que eu tenho. Eu gosto de escrever, eu sempre gostei muito de ler, e ali eu encontrei uma alimentação que é adubo para a nossa mente. Então fica o desafio, as matrículas estão abertas, deem uma olhada nos que têm mais de 50 anos para fazer uso de tudo que é oferecido, até dentro das tecnologias, para que a gente possa aproveitar e tirar proveito e prestar muita atenção com como a gente tem usado o nosso tempo. A inteligência humana é insubstituível, então que a gente faça bastante uso dela e que a gente faça bom uso desta habilidade que nos foi dada pela natureza e pela criação. Muito bom estar com vocês de novo, fiquem por perto e muito obrigada por estarem comigo.